para nós, né? E é uma honra tê-lo aqui conosco, na nossa igreja. Fique à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bom estarmos mais uma vez juntos aqui na presença do Senhor Jesus para adorarmos o seu precioso nome e ouvirmos a sua santa palavra. Queridos, antes de nós fizemos algum outro comentário, quero só lembrar aos irmãos que nós temos ali 2 livros de liderança e de divórcio. Os irmãos depois, se quiserem adquirir, podem procurar um dos nossos irmãos ali, eles vão estar servindo a vocês. Hoje nós temos a alegria de ter conosco o pastor José Domingos Bittencourt, também deputado estadual e presidente da Assembleia de Deus em Utinga, no Ministério do Madureira. Ele nesta noite estará compartilhando conosco da palavra do Senhor e estará nos falando acerca da igreja, do título: a igreja pode crescer por 3 razões. Eu creio que nesta noite o Senhor falará mais uma vez conosco. Os irmãos estejam atentos, porque certamente o Senhor já tem colocado uma palavra no coração do seu servo. Eu gostaria de pedir, por gentileza, a congregação que ficasse em pé, para nós recebermos o servo do Senhor. Pastor. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2 e o versículo 47. Depois leremos capítulo 4 e o versículo 4. Depois o capítulo 6 e o versículo 7. Depois o capítulo 9 e o versículo 31. Depois o capítulo 16 e o versículo 5. Numa mesma linha de pensamento. Tá certo? Vamos lá? Atos, capítulo de número 2, verso 47. Vamos ler juntos. Aliás, verso 41, depois o 47. Diz assim: de sorte que foram batizados, todos juntos? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quantas pessoas agregaram-se à igreja? Verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga assim: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Quem é que acrescenta novos membros à igreja? Quem é que acrescenta novos membros à igreja? Quem é que acrescenta novos membros à igreja? O Senhor. É Ele que acrescenta. E o texto fala todos os dias. 4 e 4 de Atos. Diz assim: 4 e 4 de Atos. Diz assim juntos: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. O número desses homens a quase 5.000. Veja que isto fala-nos de crescimento numérico. O que nós estamos falando aqui é crescimento numérico à igreja de Deus. Atos 6, verso 7. Atos 6 e o versículo 7. Veja o que é que diz. Juntos. Agora. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes
discípulos se multiplicava muito. Diga assim, o número dos discípulos. Se multiplicava. Olha, a matemática divina, a estratégia divina para o crescimento da igreja, o projeto de Deus para o crescimento da igreja é de multiplicação. Não é divisão, não é diminuição, não é adição somatória, mas é o quê? Multiplicação. O plano de Deus para o crescimento da igreja é de multiplicação. Esse é o plano de Deus, não é? Para o crescimento da igreja dele aqui na terra. Não é soma, não é diminuição, não é divisão, as 4 operações da matemática, não é isso? Não é soma, diga assim, não é soma, não é divisão, não é diminuição, ou subtração, diga assim, é multiplicação. Projeto de Deus para o crescimento da igreja. Atos 9:31 diz assim, juntos: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. As igrejas se multiplicavam. Amém, igreja? Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Glória. Crê nessa palavra? Amém. Olha, esta igreja, pastor, desculpe os irmãos ficarem em pé um pouco, mas nós estamos na introdução da palavra. O irmão é pastor desta igreja. Tem mais alguma igreja? Aonde? Tem mais 2? Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Se fosse uma só, 1 vezes 1 é igual? É igual? 1 vezes 1 é 1. Então os irmãos já têm 2. E o projeto de Deus é para multiplicação. Essas 2 vão gerar quantas? 2 vezes 2 igual? 4. Se fosse 1, é perigoso. Se você é pastor só de uma igreja, meu irmão, está perigando, não é? Quem tem uma não tem nada. Agora quem tem 2, no plano de Deus vai virar? Amém, igreja? Receba essa palavra em nome de Jesus. A proposta de Deus é para a igreja se multiplicar. Olha, note primeiro que quem acrescenta a igreja é o Senhor. É Ele. Não venha me dizer que você acrescenta a igreja. Eu e você, nós não acrescentamos a igreja. Quem acrescenta é Jesus. Nós só pregamos. Nós só falamos, nós só ensinamos. É Ele que acrescenta, para que o crédito seja dele, a honra seja dele. O projeto de crescimento da igreja, o projeto de Deus é multiplicação. Capítulo 16, verso 5, e vamos então falar sobre os 3 pontos sugeridos pelo nosso irmão comentarista Luiz Carlos, a quem nós dispensamos aqui honra e louvamos a Deus pela sua vida. 16:5 de Atos. Vamos lá? Cada dia crescia em número. 3 coisas você tem que gravar, nós precisamos gravar com base nestas leituras. A primeira é Deus que acrescenta. Diga, é Deus que acrescenta. Diga, a segunda. O plano de Deus é para multiplicar. Diga. E a terceira. Diga, a terceira. Crescer em número. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, crescimento de igreja, como em tudo na vida, nós precisamos seguir algumas regrinhas, não é? E quando falamos em regras, nós falamos em princípios, nós falamos em
estabelecimento de estratégias. Eu estava vindo com o pastor Marcos, ia dizendo, olha, a igreja estava aqui num salão bem pequeno, nós já mudamos para um salão maior, não é? Isso é ideia de crescimento, ideia de progresso, ideia de avanço. E essa tem que ser a tônica da nossa vida cristã, a atitude nossa no contexto cristão, no nosso dia a dia. Nós nunca devemos parar, estacionar, regredir, recuar. É sempre avançar e avançar crescendo. Diga assim, avançar crescendo. Diga. A igreja de Deus, ela tem um crescimento próprio, um crescimento particular, especial. Ela tem um dinamismo próprio. A igreja de Deus tem um dinamismo próprio. A igreja de Deus, por ser um organismo vivo, a igreja de Deus é uma organização do ponto de vista humano. Organização do ponto de vista humano, que tem regras próprias, formalidades, que tem estatuto, que tem CNPJ, que tem, algumas têm até regimento interno, que tem registro nas instituições humanas, que precisa atender esta formalidade humana. Mas a igreja de Deus, do ponto de vista espiritual, é um organismo vivo, que organismo, por ser um organismo vivo, o nome já diz, tem que crescer, não é verdade? O crescimento é nato. O crescimento da igreja de Deus é um crescimento nato, um crescimento especial, um crescimento natural. Quando se fala crescimento nato, crescimento natural. Ninguém impede o crescimento da igreja de Deus. Ninguém impede. Eu não impeço, você não impede, A ou B não impede, dirigente de igreja não impede, dirigente de grupo não impede, regente de coral não impede, dirigente de escola dominical não impede o regular crescimento da igreja. Sim ou não, igreja? Os irmãos concordam? Às vezes tem pessoas que dizem, se eu não estiver nessa igreja, a coisa não vai. Meu irmão, você está errado nessa sua conceituação. Se não estiver na frente do trabalho, a coisa não anda. Você está errado nessa sua conceituação. A igreja de Deus é um organismo vivo. Se você não estiver na frente, Deus levanta outro. Se você não for, a obra de Deus vai. Se você não fizer, Deus vai levantar outros para fazerem a obra. Só que a obra não para, a obra avança. Louvado seja o nome do Senhor. E quem ficar na frente do crescimento natural e regular da obra de Deus, a igreja vai passar por cima. A igreja vai avançar no nome de Jesus. Isso quer dizer, não há obstáculo. Jesus foi que disse, ele próprio disse, não é? Livro de Mateus 16, verso 18, que é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia, a respeito, dentro de um pensamento eclesiológico, isto é, a respeito de igreja. Aliás, a primeira menção do nome igreja na Bíblia está em São Mateus 16, verso de número 18. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse que edificaria a sua igreja? Jesus. Jesus é Ele próprio que edifica. Edificar é construir. Edificar é fazer crescer. Edificar é erguer. A palavra tem o sentido de erigir no original. Quer dizer, de erguer, de construir. Construir um edifício. A palavra edificarei. A raiz é edifício. Deus está construindo um edifício. Um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas que Ele próprio é que edifica, é que constrói. Então Jesus disse, eu edificarei. Então é Ele que faz com que a igreja cresça. E Ele usa a expressão, o pronome possessivo, a minha igreja. Diga, a minha igreja. Só Jesus pode usar essa terminologia, minha igreja. Eu não posso dizer que a igreja que eu pastoreio, que ela é minha. Você não pode dizer a minha igreja. Às vezes falamos
forma muito assim, vamos assim dizer, muito passageiro. Nós falamos, a minha igreja, não podemos, a igreja não é nossa, a igreja de Jesus, só Ele pode dizer a minha igreja, porque a igreja é dele, foi Ele que morreu na cruz do Calvário para edificar e construir e salvar esta igreja. Então a igreja é dele, Ele que edifica, Ele que disse que é dele próprio, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse, eu darei vitória sobre as hostes infernais. Quando fala portas do inferno, a Bíblia está falando do conjunto de ação infernal. Isso é, toda a infernologia, ou todo o inferno junto, com as suas estratégias, toda a cãozada do inferno, todos os demônios do inferno, com a sua estratégia, se unirem para avançar contra a igreja, não prevalece, porque a igreja de Jesus e sobre ela as trevas não prevalecerão. O nome do Senhor. Quando fala em portas do inferno, portas no sentido no plural, aí fala-nos da multiplicidade de atuação do diabo. Portas do inferno. Olha, para ir para o céu só tem uma porta. Diga assim, para ir para o céu só tem uma porta. Diga. Para ir para o inferno tem várias portas. Eu poderia citar muitas portas aqui no inferno, mas não é a nossa matéria, amém, igreja? Tá certo? Quando fala portas no plural, fala da multiplicidade de atuação infernal para atrair as pessoas. Ir para os céus é só Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus disse, eu sou a porta, entrem por mim. Nós entramos por Jesus, nos movimentamos em Jesus e estamos em direção a Jesus. Amém, igreja? Andando em direção a Jesus. Jesus é a porta. O inferno tem várias portas, mas não prevalecerão estas portas sobre a igreja de Deus. É por isso que a igreja do Senhor, ela cresce. Amém, amados? Ela cresce. Queira ou não, o mundo, o diabo e o pecado, a igreja de Deus vai crescer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Diga, é o Senhor que acrescenta a igreja. Ele acrescenta todos os dias a igreja. E a igreja se multiplica. Diga. O projeto de Deus é multiplicação. Glória a Deus. O projeto de Deus é a igreja se multiplicar. E outra coisa, em relação à multiplicação e estabelecimento de igrejas, nós, pela graça de Deus, estamos há 22 anos, agora dia 4 de agosto, completa 22 anos que estamos pastoreando a mesma igreja, o mesmo campo de trabalho. Eu tenho uma impressão que é dali para o céu, viu, meus irmãos? É um sentimento que eu tenho, é dali para o céu. E com a mesma motivação, mesmo empenho, mesmo trabalho, a mesma alegria e o mesmo ânimo, mesma coragem, servindo o mesmo Jesus, pregando a mesma mensagem, num passinho no lugar, sem correr demais, sem ficar para trás também. Tem muita gente que quer correr demais e tem muita gente que também atrasa demais. Tem que andar no passo do gado, numa cadência certa, firme e contínua. O diabo pensa que você vai parar, você está andando. O diabo não pensa que você vai correr, você está andando. Vai andando, meu irmão, até a volta de Jesus, sem parar, sem recuar, sem desviar. Sabe o que acontece, amados? Estamos há 22 anos. E a experiência pastoral que nos leva a compartilhar com os irmãos sobre essa questão de crescimento de igreja é de que se nós, eu digo isso sempre para os obreiros lá em reuniões próprias, se nós não trabalharmos como obreiros o regular crescimento da igreja de Deus, já fizemos um grande trabalho na frente da igreja. Você sabe que tem obreiro que atrapalha o crescimento da igreja de Deus.
ou melhor, quando ele não atrapalha o crescimento, já fez um grande trabalho. Amém, igreja? Amém. Diga assim, o obreiro. Quando não atrapalha o crescimento da obra, já fez um grande trabalho. Amém, igreja? Ainda mais como o obreiro, ele participa, ele faz a obra. A grande missão da igreja aqui na terra, nós poderíamos resumir em 3 palavras: evangelizar, discipular e batizar. Olha, evangelizar, discipular e batizar. São esses 3 pilares da igreja aqui na terra. Se nós evangelizarmos, pregarmos o evangelho, Jesus vai salvar. Jesus salvando, temos que discipular, treinar discípulos, formar discípulos e finalmente batizar. A Bíblia diz, a grande comissão resume-se nisso: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, porém quem não crê será. E estes sinais seguirão aos que em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas, pegarão se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre e os. Essa é a grande comissão. O verso 20 do capítulo 16 de São Marcos, lá está a palavra tremenda, diz assim: e os discípulos saíam por todas as cidades e aldeias, percorria as cidades, as aldeias, e o texto fala, cooperando o Senhor com eles, não é? Cooperando o Senhor, Deus cooperando conosco, para que façamos a obra da evangelização e, por consequência, a salvação das pessoas, agregando-se ao corpo místico e universal de Jesus. Então, cooperando o Senhor com eles. Não é assim que está escrito no texto? Não é assim que está escrito? Cooperando, diga cooperando. Só que tem uma outra palavra. Abra aí Marcos 16, 20. Cooperando o Senhor. E tem uma outra palavra. Confirmando com sinais e com prodígios que se seguiam, não é? Há essas 2 coisas. O que é que diz aí, pastor Luiz? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, igreja? Amém. Olha, quando você estiver evangelizando, falando de Jesus para alguém, sinta a presença de Jesus. Sinta que Ele está do teu lado ali cooperando contigo. Ai, meu filho, estou contigo. Abra a boca, vou te inspirar, não tenha medo. Isso daí é estratégia do inimigo, mas eu estou contigo. Essa incredulidade vai ser quebrada, a mente dele vai se abrir, o Espírito Santo está te dando assistência. Cooperar é isso, cooperando o Senhor. A palavra no original tem o sentido de ajudando, não é? Ajudando. E o texto aí de confirmar, confirmando com sinais, tá certo? É por isso que no início da obra, nós não podemos deixar de lado essa estratégia divina na evangelização. No início da obra, não podemos deixar de lado essa estratégia divina na evangelização. O pastor Antônio Carlos Albanese, que é o nosso vice-presidente, o pastor Luiz conhece, e alguns pastores aqui, ele esteve semana passada em Caruaru, em Pernambuco. Estamos instalando lá uma igreja. Ele e o pastor Gilmar Silva estiveram lá e estava durante o culto, não é? Aquela liturgia normal, e de repente uma senhora apareceu lá na frente da igreja. Corre, pastor, vem cá, a minha filha está tentando se suicidar, Não era crente aquela família. O pastor Antônio foi lá, orou por aquela moça. O espírito mal de suicídio, o espírito de morte saiu daquela vida. Aquela moça veio para a igreja, aceitou Jesus, está uma bênção. A família recebeu na igreja. Os parentes souberam em outras cidades, diz: olha, eu quero ir para aquela igreja daquele pastor que orou pela minha sobrinha, a minha parente. E
está dizendo que vai viver, vai trabalhar, vai ser uma bênção na casa de Deus. É assim que acontece na obra de Deus. Nosso dever é evangelizar. Nosso dever é evangelizar. O dever do Pai, a ação do Pai é de cooperar e confirmar com sinais. Amém, igreja? Deus seja louvado, Deus seja louvado. Deus te abençoe no seu santo e infinito amor. Amados, os 3 pontos sugeridos aqui pelo pastor Luiz Carlos sobre crescimento de igreja. A igreja, ela cresce por o chamado crescimento biológico. Diga assim, crescimento biológico, crescimento por transferência e crescimento por conversão. São esses os 3 pontos abordados aqui a partir da página 45. Crescimento biológico diz respeito ao crescimento da igreja, dos filhos dos crentes, não é? Os filhos dos crentes que estão permanecendo firmes no caminho. Já é uma grande bênção, não é, meu irmão? Se eu consigo fazer com que a minha prole esteja na igreja de Deus, esteja crescendo na igreja de Deus fisicamente e também crescendo em graça e em sabedoria para com Deus e os homens, eu já fiz um grande trabalho como pai. Amém, igreja? Amém. Eu vou contar uma experiência pessoal e peço desculpa aos irmãos. Alguns irmãos conhecem aqui o meu filho, o pastor Arthur. Ele hoje é uma bênção, um instrumento de Deus, um grande ensinador da palavra. Eu falo isso para a glória do Senhor Jesus, mas desde a tenra idade, eu dizia sempre para ele: filho, eu gostaria que você fosse um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro, um grande... E aí eu começava a dizer as profissões humanas. Ele ficava assim me olhando desde pequenininho. E eu dizia sempre para ele: mas escute, olhe para mim. Antes de mais nada, antes de você ser tudo isso, eu quero que você seja primeiramente um grande servo de Deus, um grande pastor, um grande professor da escola dominical, um grande pregador do evangelho. Toda vez que a gente conversava, eu falava isso, tá certo? Falava isso. Ele foi crescendo, andando por aí, a gente ministrando a palavra e ele ouvindo. Tinha igreja aonde eu chegava, com a mãe dele, a irmã Madalena. Ele dizia: pai, o senhor vai pregar hoje que Jesus é maior do que Salomão? Ele gravava os temas das mensagens. Chegava numa outra igreja: pai, o senhor vai pregar hoje o cristão e a águia? Pai, então ele gravava. Eu dizia: Jesus está operando, a semente está sendo lançada, né? E sempre, chegou aos 12, 13 anos, ele disse: pastor, pai, eu vou ser engenheiro. Eu disse: meu filho, o que você for, o teu pai te apoia. Mas o que é que eu tenho te dito? Antes de ser um grande engenheiro, você precisa ser um grande servo de Deus, um grande advogado, um grande ministro da palavra. Aí chegou uma vez, com 13, 14 anos, a fase da aborrecência, não é, meu irmão? A fase da aborrecência, que a gente precisa ter muita paciência. O pai precisa ter paciência com o filho e com a filha e saber que é fase e a fase passa. O importante é você ganhar o seu filho e a sua filha, ter paciência com ele e não exigir dele o que você nem propriamente faz. Sabe por que muitos filhos de pais não estão na igreja? É porque às vezes o pai ou a mãe é escondida, ou talvez atrás de uma santificação exagerada, atrás de uma santidade talvez farisaica, exige coisa do filho e da filha que nem próprio ele está fazendo. Isso é um fator, isso é verdade. Há muitos filhos de crentes, de homens de Deus, mulheres de Deus, fora da igreja,
por falta justamente, de repente, da atenção e daquela maneira amiga, daquela maneira cristã de dialogar e de se entender com seu filho. E ele começou a crescer, começou a fazer algumas correrias no templo, não é? E eu me lembro de um irmão chamado irmão Falandes, José Falandes. Hoje ele é missionário com a nossa irmã Verônica em Long Branch, em New Jersey, nos Estados Unidos. Estive lá o ano retrasado e ele era um diácono, aquele diácono forte, aqui uma palavra boa para os diáconos da igreja. Acontecia alguma coisa lá com a meninada nessa idade de 12, 13, 14 anos. Ele chegava no meu ouvido lá no púlpito: pastor, foi seu filho, não é? Seu filho estava no meio. Ele não dizia que era meu filho, ele dizia: seu filho está no meio, pastor. Eu dizia: irmão Falandes, tenha paciência com ele, quando chegar em casa eu vou conversar com ele. Aí no outro domingo, no meu ouvido: pastor, aconteceu isso, seu filho estava no meio. Eu dizia: irmão Zé, tenha paciência com ele vai crescer. O senhor tem filho? Não. Os meus já estão tudo grande. Eu falei: então tenha paciência com ele, né? Aí chegou um domingo à noite, eu não aguentei e fiquei um tanto quanto, por assim dizer, nervoso. Aí eu chamei um diácono: pega lá o Arthur e traz ele aqui no púlpito. Aí o Arthur veio e ficou assim diante de mim. Eu falei: meu filho, eu saí da minha cadeira, sentei do lado e falei: filho, fica aqui nesta cadeira aqui. Aí ele ficou lá assim, ó. Aí eu comecei no ouvido dele: filho, essa cadeira foi Deus que me colocou aqui, e o dia que eu partir, se você ficar firme, se você crescer na obra, abrir o coração, você vai ocupar esse lugar do seu pai. Eu falando no ouvido dele. Eu falei o culto todo falei isso. E ele emburrado. Eu cheguei em casa, todo mundo percebeu na igreja, não é? Cheguei em casa e falei, eu fui questionar a Deus: Senhor, eu queria saber se realmente eu fiz a coisa certa. Porque os amiguinhos dele, os colegas na igreja começaram a dar risada dele, por ver ele ali sentado assim, o culto transcorrendo e eu falando no ouvido dele. Cheguei e fui questionar a Deus, e o Espírito Santo me acalmou naquela madrugada. O Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra: eu estou trabalhando na vida dele. Você tem profetizado sobre a vida dele? Eu estou trabalhando. Eu descansei. Falei: Jesus, será que eu utilizei a estratégia correta? E sabe o que aconteceu? Depois daquele dia, ele se transformou. Eu chegava de viagem em casa, 2, 3 horas da manhã, ele estava lendo a Bíblia, estava orando, começou a ir de paletó e gravata para a igreja, pegou um rumo, e hoje é o vice-presidente da igreja, o ministrante da palavra, não é? Isso é uma maneira que os pais precisam ter para carinho com seus filhos, para ganhá-los. Esse crescimento chamado crescimento biológico, ele é importante na igreja, que em primeiro lugar nós precisamos ser sacerdotes da nossa casa. Eu tenho que ser primeiro pastor da minha casa. Você primeiro precisa ser pastor da sua casa, precisa ser obreiro da sua casa. Não adianta estar aqui, meu irmão, na frente do púlpito, querendo transferir para a igreja um tipo de comportamento que de repente nós não utilizamos na nossa casa. Eu sou primeiro pastor da minha casa. Você é primeiro pastor, é obreira da tua casa. Saiba disso. Nós precisamos ganhar primeiro a nossa casa, a nossa família. E é por isso que há uma provisão de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
dificuldades básicas com o filho. Ainda bem que, como o nosso pensamento é judaico-cristão, o nosso pensamento, naquilo em que Jesus ratificou, isto é, confirmou no Novo Testamento, sendo o pensamento do Velho Testamento, nós temos que praticar. Jesus não revogou a lei. Capítulo 5, verso 17 do livro de São Mateus, ele disse: eu não vim para abrogar a lei, não vim derrogar a lei, não vim acabar, destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. A palavra cumprir no original é plerou significa cumprir completando. Diga assim, cumprir, diga. Completando. Então Jesus veio cumprir a lei, ele cumpriu e completou-a, trazendo os ensinamentos do Novo Testamento, dos Evangelhos. Mas, repito, não somos judaizantes, mas o nosso berço cristão é judaico-cristão. Nós não somos pelo pensamento da judaização do cristianismo. Há muita gente aí judaizando o cristianismo. Está errado. Ainda bem que eu não vejo aqui nessa igreja esse tipo de prática. O pastor está bem orientado nesse sentido. Mas tem igrejas por aí que está judaizando o cristianismo. Judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. Nós somos o berço do judaísmo, mas a nossa linha é cristã. Naquilo que Jesus não revogou, mas ratificou no Novo Testamento, o pensamento do Velho, nós temos que praticar, sem judaizar o cristianismo. Amém, igreja? Então, o pai judeu tinha 3 obrigações. A primeira, ensinar a lei ao filho, o chamado bar mitzvah, fazer com que o filho se tornasse um filho da lei, não é? Diz a tradição, bar mitzvah, quer dizer, filho da lei, filho dos mandamentos, com 12 anos de idade. Era a preocupação do pai ensinar a lei. É por isso que nós cristãos precisamos ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Amém, igreja? Ensine. Eu gosto daquela expressão, apresentando, não é? O filho no santuário. A palavra lá, apresentar, no livro de Lucas, tem o sentido de reservar para um propósito. Quando você traz o seu filho para a casa de Deus, para ser apresentado e consagrado, não é apresentado tão somente, é apresentar e consagrar, que são duas coisas diferentes. Você apresenta reservando para um propósito, você consagra dedicando a Deus. Eu digo sempre para a mamãe e o papai, quando eu estou apresentando uma criança e consagrando para Deus, eu digo para a igreja, o irmão João e a irmã Maria estão devolvendo para Deus o presente que Deus deu a eles. O ato de apresentar e consagrar para Deus um filho é devolvendo para Deus aquilo que Deus nos deu. Aliás, isso é um princípio bíblico. Se nós não devolvermos para Deus o que Ele nos deu, nós não estamos agindo corretamente. Tudo que Deus nos dá só tem sentido quando nós devolvemos para Ele. A Bíblia diz em João 3,27 que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Então, o que eu tenho foi o céu que me deu, foi Deus que me deu. O que eu sou foi Deus que me fez. O que eu faço é Deus que me fazer. É por isso que o que eu tenho e o que eu sou, eu me devolver para Ele em honra, em glória, em adoração e em louvor ao seu nome. Então, os filhos não são nossos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, Salmo 128. Então, quando nós apresentamos para Deus, nós reservamos para um propósito e dedicamos e consagramos, devolvemos para Ele. Aí eu pergunto aos pais, irmão João, irmão Maria, vocês estão de acordo a devolver o Henrique para Deus? Estamos.
vocês prometem ensinar a doutrina e a demonstração do Senhor todos os dias na sua vida. Prometemos, pastor. Aí a igreja diz amém, os anjos dizem amém, e nós apresentamos para Deus, devolvemos para Deus. Ah, pastor, e aí o que é que acontece? Passa a ser do Senhor. Aonde ele estiver, ele cresce, é discipulado, se batiza por uma atitude ou percalço da vida, ele se desvia, continua sendo do Senhor. Pastor é do Senhor? É do Senhor. A Bíblia diz que aquela 100ª ovelha, diz a Bíblia que o pastor da 100ª ovelha publicou quando ela retornou. Ele disse assim, olha, achei, eu gosto dessa frase, achei a minha ovelha perdida. Diga perdida, diga. Ele disse, achei a minha ovelha perdida. Estava perdida, mas era minha. Estava perdida, mas era minha. Estava afastada, mas era minha. Oh, glória! Eu vou dizer, nesta igreja tem gente aqui que foi apresentado e consagrado para Deus. Está afastado, mas é do Senhor. Você vai ver na hora certa aquelas portas se abrirem e outra crescimento biológico, nós temos que cuidar das nossas crianças com estratégia própria. O culto para a criança não pode ser o mesmo culto. A igreja precisa de um lugar reservado para ensinar as criancinhas, o chamado cultinho com as crianças. Nós precisamos programar isso. Isso é estratégia. Precisa ter também a questão de projetos especiais com a criançada, para atrair essa criançada e eles permanecerem no nosso meio. As crianças possam ter prazer. Eu tenho um netinho de 11 anos. O dia que ele vem para a escola dominical, ele briga com a mãe, briga com o pai. E eu digo para ele, filhão, vem cá. Você será o futuro pastor depois do Arthur desta igreja. Olha, Deus abençoe. Continue assim, tá certo? Continue assim. Você vai ser um excelente obreiro. Quer dizer, é por aí. A criança tem que ter prazer de vir para a casa de Deus. Tem criança que chama até o pai e a mãe para vir para a igreja. E a gente precisa ter esse tipo de iniciativa para abençoar esta meninada, esta criançada. Amém, igreja? Oh, quantas coisas poderíamos aqui compartilhar. Eu gosto de Deuteronômio 31, verso 12. Não sai da mente. Que Deus dá uma ordem a Moisés: olha, ajunta todo o povo. Vamos lá? Deuteronômio 31, verso 12. Ajunta todo o povo. Homens, mulheres, meninos e estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam. Oh, glória! Aleluia! Mas aí dá meninos, não é isso, meninos? E tenham cuidado, ajunta o povo, sim, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Mas quero me referir aí, meninos, as criancinhas precisam ser arrebanhadas. Deus me deu uma estratégia. Quando cheguei lá na igreja de Utinga, dentre outras, não consigo aqui, o tempo não nos permite compartilhar outras experiências, mas uma das estratégias, Deus falou no meu coração: cuida das crianças e dos velhinhos da igreja, que você vai ganhar todo o povo. Pastor sábio, pastor que tem sabedoria, tem que cuidar bem da criançada e cuidar bem dos velhinhos da igreja. Se ele cuida bem dos velhinhos da igreja e da criançada, a coisa vai. Amém, igreja? Foi uma estratégia que Deus nos deu. Uma outra: não ser revanchista. Pastor não pode ser revanchista na frente do trabalho. Eu orava sempre a Deus: Senhor, me ajuda a ser um ponto de equilíbrio na tua obra. Eu tenho que ser um ponto de equilíbrio. Eu não posso ser tendencioso, não posso mais amar um e não amar. Eu tenho que amar a todos, crente bom e crente ruim, como diz aí fora. Pastor não fica só com crente bom na igreja, ele tem que ter uns ruins mesmo, para
alguns erros no passado que eu gostei demais, Luiz, nessa apostila, não é? A prática de alguns erros cometidos no passado por parte da igreja, a intolerância para com aqueles que davam muito trabalho. Isso é um erro. Deu trabalho, cuida mais dele ou dela. Crente trabalhoso é para ser cuidado. Diga assim, crente trabalhoso, diga. É para ser cuidado. Só que tem igreja por aí que eu conheço pastor que manda: irmão, olha, eu te convido você congregar naquela igreja de esquina. Naquela você pode ficar. Aqui não. Tem pastor que manda a carta pelo correio. É verdade, né? Olha, a falta de um programa eficiente que visasse tornar os filhos de Deus e não apenas pais cristãos. Isso é erro do passado. Um acompanhamento realizado muito à distância, não é? Tentar colocar sobre ele fardos difíceis de ser transportados, já falamos. Exigir comportamentos que são contrários ao momento cultural vivido por eles. De vez em quando aparece um moço lá com barba, com cavanhaque, e eu abraço ele e digo: ô meu filho, que cavanhaque bonito, eu gostaria de ter um desse, não é? Ele fica assim, e de repente o costume vai levando a ele se enquadrar: opa, todo mundo, por que só eu tenho um cavanhaque? Ninguém tem aqui. Então ele vai se enquadrando naturalmente, sem ninguém perseguir. Lá tem uma irmã na igreja que Deus já a promoveu, não vou dizer o nome dela, mas que eu tenho muita dificuldade para ser irmã, uma diaconisa da igreja. As pessoas citavam Jesus, lá nos 20 anos atrás, citava Jesus, ela media de cima e embaixo: você não pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, você não pode aquilo. As pessoas nunca mais votavam na igreja. Sabe, meu irmão, diácono bom, diaconisa boa, porteiro, tem que cuidar bem da aparência, viu, irmão? Arrumar o bigode, arrumar o cabelo, bem arrumadinho, sorridente, aí na frente da igreja. Porteiro na igreja é igual delegado, graças a Deus que aquele está dando risada. Aquele também está dando risada. Porteiro na igreja igual delegado é complicado. É verdade ou não? E precisa ter um irmão e uma irmã na frente do trabalho ali, para irmão recepcionar as irmãs, com um sorriso nos lábios, né? Bem arrumadinha, o irmão também. Igreja é isso. As pessoas ficam que se acolhem. Amém, igreja? Amém. Vamos adiante. Não ignorar suas opiniões, dar a eles oportunidades quando quiserem trabalhar, e assim por diante. Oh, que coisa maravilhosa. Quero mais 3 minutos. Crescimento por transferência. Esse tipo de crescimento, eu acredito, entre o biológico e o crescimento por conversão, esse é o mais terrível. O crescimento por transferência, crente que sai de uma igreja e vai para outra, que fica pulando de galho em galho, sem justificativa. Não é? Ah, tem um movimento ali, pastor, me dá minha carta que eu vou para lá. Isso não é crescimento bíblico. Crescimento bíblico é o crescimento por conversão. Esse é o genuíno. E o crescimento biológico? O filho de crente também tem que aceitar Jesus, tem que fazer a sua aliança com Deus, tem que se comprometer com as coisas do Pai. É também um crescimento por conversão, de uma forma indireta, tá certo? Mas o crescimento por transferência traz dificuldades. Não há acréscimo no reino de Deus. O pastor Luiz fala isso. Esse tipo de crescimento não há acréscimo no reino de Deus. Há quem utilize esse tipo de transferência como escape. Você já viu pessoas: vou sair dessa igreja, que eu não tenho espaço nessa igreja. Como não tem espaço? A igreja sou eu, a igreja não é a parede, não é o banco, não é a bateria. A igreja somos nós. Eu digo sempre para quem chega com carga de mudança lá em Santo André, e falo sempre assim, e tem que ser uma prática do pastor da igreja, no meu entender, salvo o melhor juízo: nunca convidar crente de outra igreja para vir congregar conosco. Nunca. É preferível você investir na conversão de uma alma, que você vai discipular, vai treinar, vai orientar, e ela vai depois pegar visão da direção da igreja, do que vir uma pessoa: ô irmão, vem para cá. Olha, e tem outros que prometem até cargo: irmão, vem para cá, eu te consagro a isso, te consagro aquilo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Para com isso. Igreja não é assim. Igreja
maioria das pessoas que estão aqui é porque querem ir para o céu. Estão aqui porque querem serve a Jesus em espírito e em verdade. Sabe? É melhor a prata da casa do que o ouro do vizinho. Diga assim, é melhor a prata da casa, diga. Do que o ouro do vizinho. Amém, igreja? Glória! Que maravilha, que maravilha. Deus nos abençoe. Na outra escola bíblica, a gente vai continuar, tá bom, irmão? Glória! Eu quero dizer mais uma coisa a respeito disso. Você sabe que a pessoa que sai, como for, claro que tem justificativas para quem faz transferência de igreja. Qual é a primeira justificativa? Que mudou de endereço. Mas a pessoa, ele está morando no mesmo lugar. O templo da igreja é na esquina. E ele pega a carta e vai congregar lá em Santo André, lá em São Caetano do Sul. Alguma coisa teve. Alguma coisa tem. Eu tenho que sair dessa igreja que há dificuldade. A dificuldade está nele, não está na igreja ou nela. Eu quero encerrar com esse pensamento. Antes de você falar mal da igreja onde você congrega localmente, veja a sua atitude em relação à igreja. Qual é a minha atitude em relação à igreja? Amém, amados? Amém. Deus que nos ajude e nos abençoe no seu santo e querido amor. Fiquem em pé. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Desculpe o atraso, trânsito tremendo. Mas o pastor Marcos gentilmente foi me buscar. E numa outra oportunidade que Deus preparar, estaremos juntos. Conte conosco sempre. A CNBESP, a convenção a qual os irmãos estão ligados, o pastor Herculano são amigos da gente, o pastor Marcos e outros, o pastor Gildas e outros pastores. A gente tem ajudado a fortalecer esta entidade, esta convenção, e vai se fortalecer. E o que é mais importante é ganharmos almas para Jesus. Amém, igreja? Não basta o crescimento numérico e quantitativo. É preciso um crescimento numérico e qualitativo. Era uma outra reflexão, mas o tempo é muito exíguo. Há muita gente querendo só número, mas não qualidade. A qualidade gera número, gera quantidade. A quantidade não gera qualidade. Diga assim, a quantidade não gera qualidade. Mas a qualidade gera quantidade. Amém? Deus tem estratégia aos irmãos para ganhar almas para Jesus, que é o mais genuíno método bíblico de crescimento da igreja. Ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para a minha igreja? Não. A gente ganha almas para Jesus. A gente consagra o obreiro. Vou consagrar o obreiro para o meu ministério. Não. A gente consagra o obreiro para a seara do Senhor. Amém? Nós precisamos ter essa visão ampliada. Conte conosco, pastor Marcos. Vamos orar para Deus preparar um local para esta igreja, construir o templo próprio desta igreja. Amém? Conta conosco. Eu vim aqui motivar os irmãos. Se cada irmão ganhar uma alma neste ano, aqui não vai caber mais. Nós estamos lá com o desafio da igreja sede lá, de ganhar, cada crente ganhar uma alma durante esse ano. É o mínimo que a gente faz. A minha esposa essa semana ganhou 5 pessoas para Jesus. Amadinha. Mais uma obra que Deus operou na vida de uma família que nós estamos assistindo, e assim por diante. O nosso objetivo é ganhar almas para Jesus. Convide um amigo, um parente, um vizinho, uma pessoa que está afastada, para vir para a casa de Deus. Amém? Eu quero passar as mãos do pastor Marcos. Você já tem, Marcos, este livro? Olha, recentemente lançamos este livro, A Missão da Igreja. Tudo isso que eu falei está aqui. E eu quero trazer para os irmãos a declaração de Lausanne, o resumo da declaração de Lausanne e a visão evangelística que nós estamos atrelados. Sabe qual é? Toda a igreja, levando todo o evangelho
a todo homem e em todo lugar. Olhe para mim e diga assim: toda a igreja, levando todo o evangelho a todo homem e em todo lugar. Então esta é a visão, a declaração de Lausanne. Deus abençoe a todos. E há um pensamento do pastor Carlos Eimer, que ele diz assim: olha, Deus não somente deu uma missão para a igreja, mas Deus deu uma igreja para uma missão. E eu faço parte dessa igreja, amém? Para ganhar almas para Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Tome assento só um pouquinho. Que Deus abençoe o pastor José do Povo. Essa palavra maravilhosa, a qual nós aprendemos muito nessa noite. Amém? Para nós encerrarmos, irmãos, Robson, louva a Deus com mais um hino. Dá para contar mais um pouco, irmãos? Para essa nós íamos até de manhã, né? Eita, coisa boa, né? É bom aprendermos a palavra do Senhor. E às vezes a pessoa pode falar: pastor, o horário já está. Não, nós só vamos ter uma outra escola dessa daqui a 12 meses. Então é festa. Então vale a pena nós estendermos um pouquinho. Não acaba hoje, não. Nós temos mais 2 dias de festa. Bem, 2 dias aprendendo a palavra do Senhor. E a bênção vai ser completa em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, agradecendo a Deus por essa palavra poderosa, né, irmãos? É uma escola bíblica, mas é bom que nós sentimos a presença do Senhor, né? Aleluia.